acabou a luz. Isso só pode ser sacanagem. Justo hoje que era pra ser uma ocasião especial. Mas não precisam se preocupar. Já tive essa situação da luz acabada no meio da live. Para nada nunca me impedir de falar sobre Sonic. Eu tenho uma lanterna feita especialmente para essas situações, só que é um pouco estranha porque junto dela veio um documento que eu tive que assinar que diz que toda vez que eu ligo ela, eu preciso parar o que eu estou fazendo e ler e comentar sobre os quadrinhos do Sonic da IDW. Hein? Até você vai me cobrar isso? Leitura Não! com Sonic. E lá vamos nós. Veja, eu não Vai sei se é ler. surpresa pra alguém, mas os pronomes de Vai Diana ler. são ele, dele e gamer. Esse é o hobby que eu mais Esse jogo gosto, foi a minha comigo. forma de arte de preferência, meu motivo favorito pra justificar gastos. Não, é claro que eu não vou comprar um Switch 2, a Nintendo é uma empresa sacana e do mal. Deixa só minha luz voltar. E nesse mundo, Espera, Sonic só the minha luz voltar. Hedgehog é um dos, se não o meu símbolo favorito. Eu não sei explicar o porquê de gostar tanto dele, diferente de outras franquias favoritas minhas, como Persona e Kingdom Nós Hearts. adora porque Sonic. é bem diferente dessas. Estatisticamente, grande parte dos jogos dele ou são muito do meia boca ou ruins, mas tem alguma coisa nesse ouriço antropomórfico que me faz sempre ficar emocionado e empolgado com ele. Talvez. Desde pequeno, Por que pessoas ele sempre autistas fez gostam parte de da minha Sonic? vida, com meus DVDs de Natal O que e quer Sonic dizer com Underground isso? sendo reassistidos em loop 500 vezes por dia. Jogos que eu nunca conseguia passar de uma única fase por ser um lixo de gamer na época, mas mesmo assim, eu continuava jogando e pedindo por mais Caraca, e mais Sonic jogos Riders, com maluco. ele. Sonic Esse ouriço Riders. azul e seu grupo de animais sexy sempre esteve presente comigo. Animais E hoje em sexys. dia, Então eu não tá. consigo ver ele indo embora tão cedo. E mesmo assim, gastando esse tempo contando minha história com o personagem, hoje, com 22 anos, eu ainda não consigo entender que cacete que é isso. Quadrinhos do Sonic. Essa é uma parte bem marcante pro personagem. Começando nos Sonic anos da 90, arte, se mantendo até putz. os anos 2000, tendo um crossover feito especialmente pra fazer qualquer gamer chorar, e depois tendo um O reboot. próprio autista fala que o Sonic só não é botar mais fandom costa da da comida por marca conta é de inegável. copyright. Isso é código pra eu nunca li nada. Quadrinhos não são nem de perto uma prioridade na minha vida. Meu interesse de ler essas histórias é quase tão grande quanto minha vontade de rejogar Sonic Blast. Eu não digo que são ruins, apenas que não são pra mim. Mas com o Sonic embutido, existe um certo charme pra mim. Ainda mais que durante o período Esse jogo aqui de corrida do Sonic, como é que é? Acho que é Sonic Forces Dash ou coisa do gênero. Tem tudo que é personagem. publicações na Arte Comics, o responsável pelas tramas, Tudo que é personagem. Ken Penders, não fazia a menor ideia do que era um Sonic. Então, em pouco tempo, eles basicamente se tornaram outro universo com tramas amorosas, dramas de novela, multiversos, uma árvore genealógica pra família do Knuckles. Obrigado por me fazer pensar nesse São 25 cara fazendo anos de história em sexo. quadrinho. Apesar de pessoalmente eu achar essas histórias super exageradas e bocós pra caramba, elas cativaram muita gente, o que causa até efeitos na sociedade moderna, com vídeos na internet citando como esses personagens são as melhores versões deles. Sonic da Art Comics é a melhor versão desse personagem. E eu posso discutível te provar. isso. A gente consegue saber disso, porque em poucas edições Discutível. da história a gente já consegue Salve! perceber E aí? que ela I like tá Orange falando, Juice. porque ele se importa muito com seus amigos. Bem-vindo. E não existe exemplo melhor pra isso do que aquela vez que ele viu seu irmãozinho Tails se apaixonado por uma raposa mais velha. Cara, desculpa. Perdão. Eu não prestei atenção em uma única palavra do que você disse, porque eu estou prestando atenção nesse seu dente que ficou recebendo o chroma key atrás de você por conta que... A coloração do dente pegou o chroma key atrás dele e ficou aparecendo a história em quadrinho bem no dente. Eu não consegui prestar atenção em uma única palavra que o cara falou. Foi mal. Foi mal. Eu não consegui, maluco. Não quer nada com ele. Então o Sonic, percebendo isso, decide ajudar o seu amiguinho Ai. com ela no lugar pra ele não ficar triste. Algo que claramente mostra uma grande evolução pro personagem e eu não consigo entender porque que a SEGA nunca explorou isso. O no Knuckles jogo. nasceu de um ovo, nunca se Não esqueçam. tem sentido! Mas uma hora elas chegaram ao fim. A O SEGA, Knuckles que nem não- os personagens o Knuckles da não é arte, partiu atrás de um- outra boca pra beijar. O Knuckles não é um ornitorrinco? O que é um equidna? Eu quero saber, um equidna não é um ornitorrinco? Ornitorrinco não, é platypus em inglês?
Eu não sei o que é um Equidna, maluco. chegando eventualmente num acordo com a IDW Comics, um trazendo Equidna. Ian Flynn para escrever os roteiros, alguns artistas do período para compor as histórias, além de alguns novos, e dessa vez, para evitar desastres, escreveram regras Calma. de o que pode ou não ser escrito nelas. Sem talaricagem agora. IDW aqui já tem bem mais do meu interesse. Não apenas elas pararam de ser Ah, ele pegou a versão em fanfics de português. novela, como aparentemente todas são canônicas oficialmente. E Não é juntando ornitorrinco, isso não? com O que é um fato dos Equidna? jogos, além de terem melhorado nas suas gameplays, a história deles também ficou melhor. Então era só questão de tempo para eventualmente eu parar e ler essas revistas. E parece que não teremos luz tão cedo. Começando a sua publicação em abril Gravando parte desse vídeo realmente sem um pingo de luz em casa, é isso mesmo? Ele só pegou a câmera e começou a gravar. Equidna, palavra que provém do grego, significa víbora, é um animal de corpo atarracado, coberto por pelos ásperos e espinhos. Assim como um ornitorrinco, entendi, é um verdadeiro fóssil vivo, apresentando características de répteis, aves e mamíferos. de 2018, com o nome super criativo de Sonic, começamos a nossa história no único lugar que faria sentido, após Sonic Forces. Ok, Forces não é E lá aí, um jogo Alien, nada tranquilidade, bom, mas salve a de premissa novo. da história de uma guerra no mundo do Sonic, em que ele fica 6 meses preso, dá pra abrir umas margens bem interessantes pra contar uma história legal. E a equipe percebeu e cozinhou Vai fazer uma algo história do muito Forces legal com isso aqui, como esse plano jogo de mesmo. fundo da narrativa. E não escondendo em nada as inspirações em mangás e animes, o quadrinho é dividido todo em arcos, então nada mais justo do que falar de cada um separadamente. Focando especialmente nos primeiros 7 volumes que foram lançados no Brasil pela empresa Geektopia. Afinal de contas, cada volume Mas o pessoal me falou que essa empresa não lançou o material alternativo. Por exemplo, porque tem edições separadas que não fazem parte das revistas da tradicional, que é Sonic the Hedgehog. Aí aparece Sonic the Hedgehog, que é Whisper e Tangle, que são duas personagens novas com 4 edições. Aí tem a revista também Sonic the Hedgehog, Os Vilões. 4 edições falando de vilões de Sonic. Que estão fazendo, ou seja, tudo correlacionado à história principal. E também tem 4 edições da Surge e do Kitsune, também 2 personagens novos. custa R$70. E não estão traduzindo essa demais, além de alguns síndrome do erros ali impostor. aqui, E não estão o que me traduzindo fez essas comprar revistas, as não é duas isso? edições em um sebo por um preço bem Ou então fica menor. faltando E muita claro, história. elas não estavam lacradas, possivelmente já tendo sido usadas por alguém. R$20? Só R$20? O início da nossa trama se dá com o esforço da equipe de dizer que todos os jogos são canônicos, com uma pequena retrospectiva nos explicando que após o final da guerra com Infinite, Eggman desapareceu, mas alguns dos seus robôs voltaram a atacar, e de forma mais organizada. Esse comecinho é bem feito para reintroduzir o mundo e os personagens para o público, com um primeiro capítulo bem simples, basicamente mostrando como o Sonic é muito da hora, e sim, eu sei que ele é, eu comprei uma meia com a cara dele. Tails aparece juntando a duplinha Meia de clássica, Sonic. cena de ação. Enfim, é super básico, mas as trocas entre os personagens é muito bem feita, fluida e viva, que é algo que A se arte é mantém no muito restante boa, da HQ maluco. também. Meu momento A arte é favorito muito tem que linda. ser o Tails se sentindo inseguro depois da captura do seu amigo no Forces. E eu super simpatizo com ele, eu também me sinto inseguro com o Sonic após aquele evento. No capítulo 2, repetimos a dose, só que agora trocando o Tails pela Amy, apresentada como a líder da resistência, vindo atrás do Sonic para pedir para ele voltar ao grupo. O que ele não está muito afim, porque ele é uma criatura livre, que gosta de vagar pelo mundo sem restrições, e esse é o jeito dele de viver a vida. Eu te entendo, Amy. De novo, o que brilha é a interação dos personagens. Ele O trabalho basicamente com a repetindo a Amy pra música mostrar dele. que ela é uma personagem, além de eu amo Sonic, mas ainda deixando O isso líder da fazer resistência não, os parte dela, Knuckles? ficou bem feito. Essa E o parte da texto história? é sagaz o bastante pra até dar uma palhinha de Sonemi pros fãs. Olha, eu não vou dizer que eu sou o maior fã desse chip nem nada assim no mundo. Mas vocês escaparam, hein, sério? Agora, eu duvido você adivinhar sobre o que é o capítulo 3. Sim, é outro capítulo para mostrar um personagem. A vez agora é do Knuckles, que está lutando numa cidade controlada por 2 novos vilões pra franquia, Rough and Tumble, traduzidos no Brasil pra Tesouro e Danado? Vocês usaram Caraca, que um horror! gerador de palavras. Os 2 com nomes horríveis aqui são capazes de... Peraí, eles pegaram o que? O Google Tradutor pra poder traduzir isso daí? Peraí, que nome horroroso!
que de vez em quando brotam aí. E a gracinha deles é que eles se apresentam com uma rima mal feita. Eu não preciso deles canônicos, não, obrigado. Ah, mas deixe com o quarto capítulo pra resolver o problema da fanfic sem graça. Pois dessa vez, Sonic, ouvindo que uma outra cidade estava sendo atacada, decide ajudar. E assim somos apresentados a Lemon, outra criação para o quadrinho, com um design legal pra um caramba. E eu sou super a favor de um OC invadindo a trama. Ainda mais porque essa era a Tangle é um dos melhores personagens da revista. Mundo, eu gosto muito da arte desse personagem. Sim, eu também tenho Forces no Switch. Sim, eu me odeio. E como personagem, ela é super maneira também. Uma pessoa toda ansiosa, hiperativa, fangirl do Sonic no sentido das suas aventuras e dele ser um herói. Sempre animado em participar das aventuras loucas dos protagonistas. Ficou muito legal isso aqui. Sabendo várias coisas do grupinho Sonic me parece aromântico. Da saga. Meu Deus! Aí que engraçado, o Sonic, ele é bem romântico para a primeira empresa que tava fazendo as histórias, né? Tava fazendo isso, que era a arte. Mas, realmente, no original mesmo, os jogos, ele é bem na dele, né? Ele não é um personagem muito romântico, por assim dizer. Pode meio que sugerir que gosta da Amy e tal, mas não mostra mais coisa, não. Além disso, a Blaze viajou entre dimensões e está na dimensão do Sonic também, por motivos de não importa, a Blaze é maneira. Tudo isso acontece quando vemos alguém numa cadeira comentando seus planos do mal e terminando assim o primeiro volume com o Eggman observando uma família e dizendo que vai consertar tudo. É um começo, com certeza. Tipo, não é ruim, nem perto disso, mas além de alguns diálogos legais, não aconteceu muita coisa. Mas pode deixar. Não é pra acontecer nada, tá começando? Pra trazer o hype. Sonic agora está com os Chaotix, porque fanservice bom é assim mesmo. E olha que legal, a cobra de Mystic Jungle do Forces. O fato de eu ter reconhecido me faz querer sair mais de casa. A premissa agora começa a ficar muito mais interessante, com a revelação de que os detetives estavam atrás do paradeiro do doutor e que foi encontrado assim. Bonzinho. E ainda rosa. Antigamente era muito melhor. O vilão perdeu as memórias e agora é um senhorzinho bondoso chamado de Senhor Conserta. Sério, pausa rápida pra ofender outro momento da tradução nesse mesmo volume. O que diabos é um carambicas? Pois é, depois de anos tentando dominar o mundo, Sonic Forces apagou a mente do doutor, deixou ele maluco e mudou sua personalidade completamente. Compreensível. Com amnésia. A partir desse ponto, o texto realmente começa a melhorar, com os personagens se questionando se eles devem ou não confiar nessa mudança repentina do vilão, ainda mais estando num vilarejo tão bondoso. Mas Sonic, no geral, parece querer acreditar, o que se torna complicado quando ele diz que quer montar uma Eggman Land, fazendo Shadow quebrar a moldura do quadrinho e ter sua aparição triunfal. Nosso anarquista Cara, não isso quer é muito nem legal. saber Não, de isso eu achei interessante, porque tem uma consequência pro final de Sonic Forces que basicamente todo o plano do doutor aí foi pro saco, né? Assim, o fato dele ter ficado com amnésia e tudo mais por conta do Phantom Ruby, né? Foi uma história boa. Cara, foi uma história muito boa. E eu gostei disso daqui. Isso daqui é interessante. Eu sei que é clichê, muito clichê. O vilão que fica bonzinho porque tá com amnésia, ou coisas do gênero. Mas isso foi bem utilizado. Isso foi muito bem utilizado. Certo, e planeja reviver seu querido Ed e meter um balaço na testa do vilão. Desculpa perfeita pra uma luta entre os dois rivais. Esse capítulo é desenhado pelo Yardley e ele adora criar quadros e composições exageradas pra suas cenas, assim como nas expressões sociais. Ele gosta bastante. Bastante o tempo dele na arte, principalmente Tracy Yardley, o nome do artista. Por que tá grudando? Esse charme dele fica bem pronunciado na conversa entre o Sonic e o Shadow, em que o herói diz que, assim como ele ter ficado mais do bem depois dos eventos do Adventure 2, às vezes o Eggman também ficou legal. E com a revelação da Eggman Land da vez ser um parquinho, fica convincente. Mas plot twist na última página. E twist do twist. Descobrimos que, na realidade, o Eggman Conserta é sim o verdadeiro, e o do final do outro volume é o Neo Metal Sonic disfarçado, com o plano de tomar consertado, o mundo e né? recuperar seu criador com um presentão pra ele. O artista pra esse é o Thomas, e o negócio é louco com ele. Toda a página é um absurdo. Cara, é muito bem desenhado isso daqui, muito. Com sequências de ação de tirar o fôlego, no caso, o olha isso daqui, gente, olha essa arte toda estilizada. Olha isso, que
Gente, onde é que teria uma história em quadrinho de Sonic tão bem desenhada, maluco? Parece um mangá, exatamente. A ideia é essa. Brilhar. É quase de deixar cego. Terminamos Comprou o na volume, internet, com a se não me engano. introdução de Silver e de mais uma nova personagem, Whisper the Wolf, que usa Wisps como munição e A melhor sussurrando, personagem. porque A o segunda Whisper melhor em inglês personagem é sussurrar. dessa revista. Fala desenho. Esse Silver também pode ser outro cara, porque ele tem uma personalidade bem diferente, super animada e bobona, bem maneira pro personagem, e dá um charme diferente pra ficou ele muito após bom. o saco que ele era no 2006. E tudo é realçado pela arte do Gold Stanley. De longe o meu artista favorito desse quadrinho, com Não, você errou o nome. É a Ivan Stanley. É a mulher que desenha essa arte. É uma mulher que desenha essa arte. É a Ivan Stanley. E ela desenha para um caramba. E ela começou a desenhar Sonic fazendo o universo alternativo do Silver. Eu acompanhava a história dela. Ela parou de desenhar a história, o universo alternativo dela, para começar a desenhar as histórias de Sonic. Porque ela foi chamada pelo roteirista para desenhar. Foi muito bom. Foi muito bom. Gold Stanley. De longe o meu artista favorito desse quadrinho, com artes tão expressivas e uso de cores e composições tão fantástico que todo capítulo com ele me deixa animado de ler. E com essa arte digna de Da Vinci, vemos no final de tudo Neo Metal Sonic preparando a batalha final em Angel Island com Cara, que ele modificou a Angel Island Eu todinha. estou sendo convencido. O volume 2 é muito mais maneiro. Não só a arte é mais legal, com a introdução de novos e fantásticos artistas, como o texto melhora ainda mais. De um lado temos o Eggman claramente sendo preparado para algo no futuro, e do outro Dragon Ball, sem mais nem menos. E o volume 3 Ball. isso é resumido assim, com páginas e mais páginas de lutas e momentos Burning hype, Blaze tudo aparecendo. ali fácil, qualquer momento legal do Z, Blaze se transformando e destruindo naves, todo mundo se envolvendo na batalha, um tantinho bacaninha de humor, e o Neo Metal Sonic ficando dourado, porque foi a última vez que veremos um Metal Sonic se tornando dourado, porque a SEGA falou: não, vocês não farão mais isso na vida. Eu não estou de brincadeira. A SEGA literalmente falou: vocês não farão isso mais. Nunca mais. Ficou tão bom, maluco. ser legal demais, olha isso, tem como não hypar? Tudo bem que ele dourado dura só umas 4 páginas e o Shadow estraga a diversão, mas ainda assim é maneiro, cala a boca. E tudo isso acaba verdade, com uma luta verdade. final contra o Metal Overlord, porque repita depois de mim. Foda-se! E esse foi o arco do Metal Sonic. É bem na cara dura, uma história bem simples pra começar. Um Sonic Forces Plus, um começo meio Dragon Ball Super. Um pouco de nostalgia de um lado, apresentando clássicos, trazendo Histórias de Sonic não precisam ser complexas. Histórias de Sonic não precisam ser complexas, só precisam ser divertidas. O fato de você ter apenas um pequeno plotzinho pra poder dizer assim, pra fazer você pensar, olha só, o Robotnik bem aqui, fazendo os concertos aí. Tá até usando tá usando pantufa. O cara tá usando pantufa. Gente, essa criatura aqui será responsável pelas maiores atrocidades deste universo. E já foi também responsável por outras atrocidades. Você chega, esse cara só tá querendo fazer concerto de cadeira, concerto de mesa, fazer uns brinquedinhos pra criança. Gente, você tira esse cara daqui, você vai mandar ele de Vasco? Não, cara, não tem como mandar ele de Vasco, maluco, não tem como. Preparando uma história pra depois. Eu gostei dessa primeira história. Foi uma leitura bem gostosa. Muito boa, maluco. Mas eu consigo entender por que alguém... E aí, Rafael Leal se inscreveu, valeu pela inscrição. História, praticamente. São mais um monte de ações em sequência que levam pra uma batalha final. E pra alguém Esteve, mundo, salve. ele pode argumentar que está faltando animais sofrendo e perdendo a sua família. O que realmente é um bom ponto. Mas primeiro, se esse for o seu caso, procure um terapeuta. Segundo, que porra é essa? O Metal Virus. Quase que 100% em Dragon Ball, outras aventuras do Ouriço e mangá shonen, a próxima evolução para isso era claramente The Walking Dead, é óbvio. Muito bom, no final do último arco, Walking Dead, ganhamos maluco. outro vilão novo pra série, Dr. Starline.
fãzão Muito do Eggman. bom. Foi O atrás Dr. dele Starline pra foi um curar ótimo mal vilão, velhinho maluco. E trazer de volta o Tirano do Mal, com um design Foi um saído maravilhoso diretamente da vilão. Disney. Porém, mesmo com métodos de mais alta ciência, nada consegue fazer ele voltar ao mal. Isso, porém, até ele se reencontrar com sua maior criação, Metal Sonic, que após ser derrotado pelos heróis, se encontra recuperado por Tails e na presença do seu rival. Sonic, numa posição acima no momento, convida seu Nêmesis a não só seguir O melhor Dr. arco de cegamente, todos é o Metal mas Vírus. viver, Tanto que em várias tentar edições. ser livre, ele recusa. E Sonic, mantendo sua promessa de pensamento que todos devem viver livres, deixa ele ir. Assim, por uma tristeza do Mas a questão é que justamente a melhor história do Metal Vírus, ela não está na revista principal e ela não tem uma única fala. É uma historinha de que mais ou menos 15 páginas somente com o Metal Sonic. Ou 15 páginas ou menos, ou um pouco menos talvez de páginas. Somente o Metal Sonic, porque ele tá vendo o Sonic se transformando em robô por conta do Metal Vírus. Ele vai falar aqui daqui a pouco, desculpa. Então eu já dei spoiler pra quem nunca viu essa história. O Sonic foi contaminado, tá se transformando em metal. O Metal Sonic vê aquilo ali, ele vai na zona de produção, ele toca no metal, no contaminante, né? E aí vem que o contaminante, ele não contamina ele porque ele já é de metal. E você só... As expressões naquela revista, cara... As expressões dizem tudo, você não precisou de uma única palavra pra você entender o sentimento daquela revista. Ah, caraca, muito destino, bom. trazendo de volta seu maior inimigo. Muito bom. Uma raiva e maldade nunca antes vista, possivelmente preparado para tornar real o futuro do Silver, que agora se tornou um mundo cinza e sem vida. Querendo se vingar Como é que o das Silver uma derrota vai humilhante, de ele vai de traçou a vai arma de mais poderosa uma linha temporal pra desenvolvida outra? com o apoio Expliquem. de seu novo parceiro. Depois de um teste simples para testar a capacidade de seus novos capangas com rimas ter parado nas mãos da dupla dinâmica, e após um outro fracasso e decepção de como seu novo parceiro tentou se livrar dos heróis, vendo os resultados incríveis dos testes em animais, ele usa o fato de ficou muito bom isso daqui, em uma maluco. das suas antigas bases atrás de um dos seus computadores para enviar Desori Danado com uma armadilha. Uma bolsa que, quando ativava, Cara, esses nomes são transformaria os horríveis. dois robôs, com nenhum pensamento Muito além de ruins. violência e Esses nomes, transmitir maluco. a criação mais nefasta do Doutor, o seu vírus metálico. Desinformado, Sonic e Amy lutam contra ambos, com Sonic dando um leve toque nas costas do oponente e em segundos já começando a se contaminar. Sem perceber este fato, ele continua atacando, sem nenhum resultado, até que com um toque no rosto, Cara, eles são indestrutíveis, a revelação maluco. choca nosso Ou protagonista. seja, é realmente Sonic se um Walking contaminou Dead. por aquele leve Um filme de toque, zumbi. não pode mais tocar em ninguém. Eggman comemora o sucesso do seu experimento, resolvendo dar um presentinho à vila do Sr. Concerta, banhando todos do local, as crianças Caraca. e idosos, seus antigos amigos no líquido, tornando todos em zombos. Sonic, sem saber de nada do que acontece, A vila que simplesmente cuidou do cara quando tava com amnésia. Ele simplesmente foi lá e contaminou todo mundo, maluco. com uma solução muito do seu amigo vilanesco. gênio, descobrindo que com sua velocidade mais alta, seu metabolismo para o vírus de alguma forma, mas por muito pouco tempo. E este início nefasto chega ao fim com um pequeno passarinho sendo contaminado enquanto dorme e levantando para mais um dia indo espalhar a substância para o resto do mundo. Eu quero um jogo disso, maluco. Eu quero um jogo dessa história. Isso é muito foda! Eu não sei Sim, nem eu concordo. comentar sobre o começo deste arco. Eu além concordo. de uau! Apresentando a coisa mais do mal que o Eggman já fez na vida. Talvez até mal demais porque sabemos dos personagens. Tipo, você jura pra mim que Olha a cara, olha a cara, olha a cara dele, olha a cara dele, olha a cara dele olhando pro esquilinho. O esquilinho se contaminando só de ficar se tocando, maluco, porque ele foi contaminado pela flor. Cara, olha a cara dele, maluco. que essa Isso tá reencarnação muito do bom, capeta maluco. aqui é o pai orgulhoso do Frontiers? Eu não acredito, mas aqui funciona que é uma beleza. Contaminando o Sonic no primeiro dia, já impossibilitando ele de ficar parado, ferrando com inocentes, porque é isso aí, algumas das capas mais sensacionais que eu já vi com esses personagens e uma premissa genial de como Tinha uma capa fazer muito um boa mesmo de apocalipse revista isso aqui, zumbi maluco. neste Uma capa muito universo. boa. É só incrível. Eu salvei a maioria no Se primeira computador. história te deixa animado, essa segunda é a que te convence a continuar lendo IDW. Cada momento que você observa, O Shadow contaminado. Não, volta aqui, volta aqui, volta aqui. Cadê?
Aí, Shadow contaminado, maluco. Já acabou. Shadow contaminado. Cada virada de página, cada novo Cara, é muito capítulo lindo isso é aqui. de te deixar na ponta da cadeira. A jogada do Sonic ser contaminado, logo sem poder salvar ninguém diretamente e sendo obrigado a correr o tempo todo, é fantástico pra gerar tensão na gente. Começando razoavelmente controlado. Ele literalmente não pode tocar em ninguém, maluco. Ficando É muito bom. cansado, com olheiras e se sentindo culpado por tudo. O segundo ponto de ataque já demonstra isso, com um ataque à cidade dos Chaotix, terminando com um Resident Evil praticamente, fazendo nossos heróis lutarem sem encostar nos inimigos para salvar alguém, mas se vendo obrigados a trancarem pessoas contaminadas para evitar mais contágio, algo que o pequeno Charme não consegue aceitar, tornando assim a primeira vítima, que é um personagem conhecido. Primeira não, segunda. Depois, Segunda. então, vamos acompanhar a pequena Cream e sua mãe juntos do Gamer, redesenhando Mas Apocalipse não, é um apocalipse mesmo, mano. É um apocalipse mesmo. Zumbos e vendo em primeira mão É, o não. sacrifício do Cheese. Meu Deus, Ian O Flynn, quem que te sacrifício. machucou, cara? O arco também traz um novo artista pra trama, Nossa, é muito Lawrence, bom. que sempre usa esses quadros retangulares bem padrão, sempre mantendo essa estilística nas suas páginas, mas com uma arte que pra mim chega a rivalizar a do Stanley no posto de melhor de todas. Sério, eu adoro essa É arte. da Ainda Stanley. mais que ele precisa colocar todos os detalhes possíveis pra te passar essa situação horrível que os personagens estão. Ah! Ainda mais quando o Shadow não acredita em isolamento social. Devido ao Shadow poder se teletransportar e Eu considero contra a totalmente regra da época isolamento que social, é dizia que brabo. Não podia ser nem amigo, nem herói de ninguém, ele teve que ser retirado do arco. O que eu consigo entender por parte dos roteiristas, mas simplesmente fazer ele ignorar todos os avisos e ir socar os zombos na cara é um Aí que tá. Aí que tá. Eu vi, teve muita treta falando justamente disso, que o Shadow não tava agindo como Shadow nessa revista. Mas aí é o seguinte, o Shadow, ele é a última forma de vida, a perfeita forma de vida. E, primeiro de tudo, o Sonic fala pra ele que se você for contaminado, você pode correr. O Shadow entende isso não como correr para poder ficar para impedir que a contaminação passe ao estágio final. Ele não entende isso. Ele entende correr como fugir do combate. E você percebe no combate que ele dá várias porradas nos robôs e ele não fica contaminado, porque ele é imune. Ele dá várias porradas nos bichos, mas ele é imune. A questão é que o vírus, ele muta muito rápido. Então, toda vez que ele tocava em alguém, o vírus mutava. Até que começou a contaminar ele. É isso que acabou não explicando muito bem. Mas essa foi a história. E isso foi lindo. Isso é o Shadow. O Shadow é um cara que, não, eu não vou correr, eu vou lutar. E ele não confia em ninguém, confia em si mesmo, porque ele simplesmente vai chegar e vai finalizar a parada. Mas não. Isso acabou agindo contra ele. Foi lindo. Foi lindo. Foi ele. Agora vamos voltar a elogiar, por favor. O arco não é bom porque, é uma história séria e vemos dor e sofrimento. Isso é papo de criança querendo ser Ed. E esse robô é maravilhoso. A melhor versão de robô do Ômega existente na face da Terra é esse robô. Esse robô é maravilhoso. Ele é poucas ideias. Ele simplesmente não tá nem aí. Você tem que proteger... Não, cara, o robô, para de atirar. Para de atirar, são pessoas. Ele pega um dos robôs, um dos caras contaminados pela cabeça e aponta na cara do Sonic com o bicho contaminado. Este daqui não é uma criatura feita pelo Robotnik? Bom, sim. Isto daqui é um robô? Bem, mais ou menos, né? Todos os robôs devem ser eliminados. Então... E começa a atirar! E começa a atirar de novo! Isso é muito lindo! Trabalhada, com cenas que você não costuma ver em Sonic. Não é todo dia neste universo que conseguimos sentir que os mocinhos podem ser derrotados pela ameaça da vez. É algo totalmente novo e funciona horrores. Dando luz a como o trabalho da Amy é exaustivo, tornando a pequena Cream um símbolo de esperança para todos, trazendo até mesmo como em casos assim, as pessoas serão egoístas. Não, isso daqui foi egoísmo purinho. Não, isso daqui é um egoísmo purinho que acontece em todo filme de zumbi. O cara tá contaminado, tá escondido dentro de um galpão com um monte de gente.
Mas ele só não queria ficar sozinho, porque ele tava com medo. Caraca. Egoístas. A Não história é perfeito, muito por assim boa, dizer. é muito Existem boa. alguns furos e afins no roteiro, como por exemplo no volume 6, onde o Tails está tentando desenvolver uma cura, mas os Shao Zombos cortam a eletricidade da casa. Isso vindo depois da informação que eles não conseguem raciocinar nada e apenas saem atacando tudo, não faz sentido. Toda a sessão final da isso história é apenas uma de mecânica de traz os roteiro. Deadly Seeds pra controlar os robôs, Pode apesar de reclamar, ser mas uma não. Pode reclamar à solução vontade, bem mas eu inteligente não pro vejo problema da grande trama. coisa. Eu consigo enxergar como alguém não gostaria dessa sessão final, pois depois de criar um vilão invencível, como que ganhamos? Simples, trazemos outros vilões que esse sim dá pra ganhar. É bobo e talvez diminua um pouco do peso da narrativa, mas ainda assim temos grandes momentos nessa sessão final. E ver o Sonic sendo questionado por suas decisões também é muito interessante, na parte final principalmente, que ele já entendeu que foi ele que causou tudo isso no mundo. Algumas cenas, como as conversas que ele tem com o Eggman, são de verdade o melhor diálogo de todos. A mais especial pro capítulo é verdade. da Tangle. Verdade. Esse diálogo aqui que ele acabou cortando é justamente o Robotnik falando pro Sonic o seguinte: você também ajudou a espalhar o vírus por aí, sabia disso? Tu tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, tu tava correndo por aí, tocando em mato, você começou a socar em um monte de gente infectada, fazendo com que o vírus mutasse, você acha que fez o quê? Tu só ajudou a aumentar a contaminação, meu filho. Não é assim, não? Caraca, muito bom. De verdade, brilhante. Muito bom, isso aqui é cinema. Isso aqui é cinema. Pro capítulo da Tangle, com algo saído diretamente dos melhores dias e momentos do The Walking Dead da Telltale. Eu amo essa personagem e eu amo esse capítulo. É o melhor de todos. Inacreditável, só falta o final ser bom pra cá. A última sessão da luta contra o Zavok é papo de só contratar um estúdio pra animar e a SEGA descobriu um glitch de dinheiro infinito. Eu me arrepiei lendo, é fantástico, é épico, é emocionante. Podia animar isso daqui. Podia fazer uma série animada disso daqui. Acabou hoje, porque sem zoeira... Mas eu acho que mesmo fazer uma série animada disso daqui não ia ficar tão bom quanto tava na história e quadrinho. De contratar uma mega empresa de animação. Nenhuma. E não fica tão bom. Especialmente o arco do vírus já é uma das minhas coisas favoritas do Sonic. Eu me recuso completamente a passar capítulo por capítulo nesse segundo arco, porque se você gosta de Sonic, não, esquece. Mesmo se você odiar furries, você precisa vivenciar isso aqui por inteiro. Eu reconheço que não são narrativas perfeitas, mas se você para a sua leitura... Não é pra ser perfeito, é pra ser divertido. Lá de propósito, pra é verdade. Muito mais importante no futuro. Você é feliz? Mas isso aqui foi só o começo, porque os quadrinhos continuam até os dias de hoje, com novas histórias ainda mais inusitadas, novos é o quê? Uns 80 capítulos já? Que me deixa muito ansioso, mas também um pouco em dúvida, porque esse segundo arco foi tão imenso em escala, tão épico, tão sombrio e com um final tão impressionante que eu nem consigo imaginar pra onde que essa história vai agora. A luz voltou! A luz voltou! Cara, que maneiro. Foi muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal, muito legal. Os furries tomaram de graça na última. Sim, sinceramente. Não. Essa piada com furry pra mim não tem graça alguma. Sinceramente. Piada com furry pra mim não tem graça alguma.